Olá pessoal, hoje sábado 12 de outubro de 2019, a lua é quarto crescente, iluminação 96% e a idade da lua é de 13 dias e o sinal da lua está transitando entre peixes para Áries, né? Quarto crescente, pessoal, ainda dá tempo de plantar. Então, hoje chegaram no meu jardim orgânico comestível ervilhas. Aqui é um tipo de ervilha, né? Aqui é ervilha de vagens, como vocês podem notar aqui. E aqui eu tenho outro tipo de ervilha, né? Tem a sementinha aqui, saiu diretamente do broto. Outro tipo de ervilha que é ervilha de grão, né? Para se comer os grãos e essa para se comer as vagens. Dois tipos de ervilha. Já no caso aqui eu tenho rúcula, ó, como estão pequenininhas. E eu tenho aqui chamir, que é a nossa erva doce, né? Então vamos ver onde vamos plantar. Ervilha, a gente tem que fazer uma estrutura para ela, porque é uma planta de ramar. Geralmente eu planto as ervilhas nas laterais de minhas leiras. Primeiramente, eu tenho que limpar, desocupar esse espaço, porque eu vou plantar as ervilhas aqui, né? Junto com o basílico, com o manjericão, nessa leira do manjericão. Então, pessoal, chega de papo, vamos à ação. Vou começar a limpar aqui e trabalhar. Então, já descobri a leira, né? Já tirei toda a cobertura de cima. Agora é armar as estruturas para as ervilhas e começar a plantar e antes ter que regar a terra, né? Então essa estrutura eu faço nessas varetas que eu tenho aqui de bambu. Como vocês podem ver, estou vendo umas varetas de bambu. Eu pego o arame e começo a fazer a camada de arames. Primeira camada eu vou botar daqui, desde cá, né? Só dou um pequeno nó. Aqui dou uma volta. Dou outra volta. E aqui finalizo. Finalizo aqui. Então, já coloquei o primeiro nível de arame. Vou agora pegar o segundo arame aqui. Dar o segundo nível, né? O segundo já vou dar aqui em cima mesmo. Agora eu vou para o terceiro. Agora eu vou para o quarto. E esse último, pessoal, vou colocar ele um pouco mais embaixo, porque como a planta ela sobe lentamente, ela precisa mais de estrutura nessa região, né? Precisa de mais camada nessa região.
Pronto, pessoal. Então, pessoal, como vocês podem notar, a pequena cerca já está pronta. Na lateral da leira, para sustentar as ervilhas, né? Por que eu coloco na lateral da leira? Coloco justamente para maximizar espaço, né? Então toda lateral eu planto só as coisas que enrama, nesse meu sistema aqui de leira viva. Então vamos ao plantio. Antes vamos para a irrigação. Ok, pessoal, quero mostrar para vocês como eu trabalho a minha irrigação aqui no meu jardim, né? Essa é uma técnica minha de não se ter muito esforço na irrigação manual, porque a minha irrigação é manual. Eu trabalho com a técnica de irrigação manual. Então, como vocês podem notar, eu pego uma varetinha de bambu e coloco minha torneira aqui, né? Pego uma borracha para se trabalhar, para unir ela à vara de bambu, né? Eu tenho essa borracha justamente porque eu não quero gastar materiais e também eu tenho que tirar e colocar toda hora a mangueira na vara. Então eu não quero materiais descartáveis como aqueles grampos descartáveis que você coloca. Eu não sei nem como é o nome disso em português, eu sei que aqui em Israel, em hebraico, se chama zikon. Então aquilo gera muito lixo feito de plástico, então eu coloco uma coisa que eu sei que é permanente, que eu vou usar para toda a vida, né? Só preciso apertar um pouquinho e aqui só dou outra puxada e já está presa. Venho aqui onde se necessita, aqui eu necessito de mais um. Coloco essas borrachas aqui de silicone. E como elas têm longa vida, também não ficam expostas ao sol, eu coloco aqui. Aqui eu preciso de mais outro para sustentar. E eu vou mostrar como é meu processo de irrigação manual, né? Dar um exemplo. Com essa vara eu não tenho muito esforço no trabalho da irrigação e aplico água diretamente onde necessita, nas raízes. E eu não tenho muito esforço assim de me abaixar, né? Que é incômodo para a coluna. Muitas pessoas têm problema de coluna, eu não tenho, mas essa coisa de ficar abaixando toda hora, isso incomoda. Verdadeiramente a nossa estrutura física não é para isso. E isso danifica a nossa coluna, né? Ou não. Então, pessoal, depois da mangueira estando presa nessa estaca aqui, né, nessa haste, eu começo a irrigar. Como vocês podem ver, eu coloco a mangueira no chuveiro mais forte. Não aplico água sobre a muda, porque senão vai feri-la. Aplico só nas regiões onde necessitam. Se lembra das pedras do esterco de boi? Eu aplico em cima delas, porque aí já gera um líquido composto que cai diretamente nas mudas, como vocês podem ver, né? Com esse pequeno macete dessa varinha aqui de bambu, você não precisa se preocupar com sua coluna de estar abaixado, de estar ali levando água até a raiz. Também você tem um sistema de irrigação completamente efetivo diretamente onde precisa de água, localidades como as raízes, no meu caso nas raízes e nas pedras do esterco de boi. Para você ver, ó, como é a irrigação, ela é rápida porque você já coloca água forte, né? E você aplica diretamente na terra. Você não perde de jeito nenhum água.
A água cai só aonde precisa, então é uma maneira de economizar água, de maximizar a água, de aproveitar toda a água, né? Ela vai diretamente nas leiras e você aplica legal aqui, né? É um sistema de irrigação manual com esse macete totalmente eficaz. Também, pessoal, essas varetas que vocês estão vendo aqui, né? Essas muitas varetas de bambus estacadas na terra, servem para que quando eu puxe a mangueira assim, a mangueira ela não invada a leira, né, o canteiro, e danifique as mudas, danifique as plantas. Então uma espécie de proteção que eu tenho, olha como funciona. Eu puxo e ela não invade, né? Então eu posso entrar nos intervalos de cada leira também, regar, como vocês estão vendo aqui. E a mangueira, olha aqui, não invade as leiras, não danifica as plantas, né? É mais um sistema aí, mais uma diquinha de como se trabalhar no jardim orgânico, né? Com irrigação manual. Pronto, pessoal, vou irrigar aqui e depois a gente vai para o processo de plantio. Então, pessoal, chegou a hora de plantar as minhas ervilhas. Como eu já falei, eu tenho dois tipos de ervilhas. A ervilha que se come com a vagem e a ervilha que se come o grão, né? Aqui eu tenho rúcula e chamia, erva doce. Primeiramente, vou plantar as ervilhas nessa cerquinha aqui que nós fizemos improvisada, né? Eu, primeiramente, vou plantar as ervilhas de vagem e depois, no final, eu planto as ervilhas de grão. Como as ervilhas de vagem crescem mais, eu vou colocá-las, né, aqui nessa região mais próxima das passagens, né? Então, pessoal, eu coloco sempre no canto aqui das leiras para poder maximizar espaço e ela subir para cá. Assim você vai maximizar o espaço de suas leiras, né? E elas vão estar crescendo, ao longo que vai estar crescendo, vocês vão subindo os arames, né? Então aqui já tenho uma. Então aqui eu coloco, né? Faço aquela baciazinha. Coloco aqui. Sempre coloco aqui nessa direção. Lembrando que eu não posso entrar nessa direção aqui. Vou até distribuir aqui para ficar mais fácil, para não poder ferir as mudas. Distribuo elas. Oi? Ó, essas aqui já são grandinhas. Elas já podem vir aqui, ó. As que já estão grandes, você já pode deixar com que elas tenham liberdade de vir logo pra cá. Então já plantei as ervilhas de vagem e eu vou plantar as ervilhas que se comem os grãos. Né? Tem aqui, vou distribuir aqui, 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 aqui. Então agora, pessoal, eu vou plantar agora a rúcula
nessa leira aqui onde tá essas alfaces, junto com o espinafre, junto com a cebolinha, né? Essa é a leira policultural, onde uma planta ajuda a outra. Fica aqui. Coloco muitas plantas junto com uma outra, para elas terem as amiguinhas dela, né? Não ficar só aquela coisa de todo mundo igual. Já aqui no centro, eu vou colocar chamir. Que é a nossa erva doce. Esse pezinho de chamir, coloco aqui junto com a cebolinha. Então, plantado. Então, como vocês podem ver, a ervilha já está plantada aqui, bem no canto da lateral da leira, né? Onde eu coloquei essa cerca de arames com estacas de bambus. Como vocês podem notar, está bem aqui no cantil da lateral mesmo. Isso eu maximizarei espaço na minha leira, porque olha a minha leira. Essa é a visão geral da minha leira, né? Como vocês estão vendo, todas as ervilhas estão plantadas na lateral da leira, né? Nessa cerca que eu fiz aqui com estacas de bambus e arame. Isso vai maximizar o espaço que eu tenho na leira. Porque elas, como são plantas enramadeiras, as ervilhas, vão subir aqui na lateral. E eu vou ter todo esse espaço aqui da leira livre para plantar. Isso prova que você pode plantar até plantas enramadeiras perto de outras culturas que não vai atrapalhar. Porque elas vão crescer aqui na lateral e todos esses espaços vão ficar livres. E quando você quiser colher, você já colhe nessa lateral. Eu aconselho a plantar uma lateral e deixar sempre a lateral da outra leira livre, porque aí você terá espaço para trabalhar, tanto aqui como de cá. No caso, se eu fosse plantar outras plantas enramadeiras, eu já plantaria nessa lateral aqui, das estacas, e não aqui, para ficar um ambiente totalmente fechado. Como vocês podem ver, aqui tem praticamente 40 centímetros, não dá para trabalhar muito, então o espaço tem que estar aberto para você poder se agachar e trabalhar, né? Então você planta numa lateral, deixa a lateral vazia e planta outras plantas enramadeiras na outra lateral, como feijão, grão de bico e outras coisas que enramam, né? Que você pode plantar. Também nessa lateral aqui já vou plantar depois grão de bico, né? E essa lateral aqui já tem ervilha. E aqui eu tenho um espaço todo maximizado para plantar outras culturas perto no meu sistema policultural. Então olha cá, as ervilhas todas plantadinhas, né? Essas são as ervilhas enramadeiras e as outras são ervilhas que eu como grão. Também hoje eu plantei, pessoal, rúcula e chamir, né? Chamir é o nosso erva doce, que é isso aqui, ó. E aqui são as rúculazinhas que já vai chegar. Aqui nessa mesma leira eu tenho o espinafre, que vai enramar por aqui mesmo. E eu tenho uma cebolinha do lado de cá. Então olha aqui, quantas culturas eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu tenho a cebolinha, que é Batisalliarok em hebraico. A raça, né, que é o alface em português. Eu tenho o chamir, que em português é erva doce. O rucato, que em português é rúcula. E eu tenho o tered, que em português é espinafre. Ok? Então eu tenho essas culturas aqui só nessa leira pequena.